ouvintes da Web Rádio Bela. Estamos então mais uma vez aqui no domingo de março, né? Primeiro domingo de março, com uma nova convidada, né? E a nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Anara da Luz. Ela é enfermeira da Oncologia e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Tudo bem, Anara? Tudo bem, boa tarde. Nossos ouvintes querem ouvir quem é você. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Anara da Luz, eu sou enfermeira formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, na Bahia. Tenho residência em enfermagem médico-cirúrgica pela Unirio, juntamente com o Hospital Naval Marcílio Dias. Tenho especialização também em enfermagem oncológica pela Universidade Estácio de Itá e mestre em enfermagem pela UFRJ, pela Escola de Enfermagem Ana Nery. Tenho uma trajetória profissional na área da oncologia, sou enfermeira oncologista do Ambulatório de Oncologia do Hospital da Freiguinha e minha trajetória profissional vem sendo traçada mesmo nesse caminho da área da oncologia. Da oncologia. E quando a gente pensa assim, né, a enfermagem é limitada. Não, não é limitada, né? Ela é ilimitada. Graças a Deus, sinceramente, eu não sabia que já tinha enfermeiras especializadas em oncologia, até porque eu nunca tive essa experiência. Encontrei a Anara, né, de uma forma muito amiga, porque ela é amiga de uma amiga minha, que é enfermeira também, e aí indicou. Conversa com a Anara. Então, Anara, nesse mês de fevereiro, nós falamos muito de leucemia, né? E para finalizar, eu fiz esse convite a você para que você falasse um pouquinho também de câncer, né? Porque na nossa proposta desse programa Bela Saúde é nós falarmos de prevenções e são diversas prevenções, né? Então, pelo laço da solidariedade, daqui para frente, né, do mês de março em diante, vamos falar muito de câncer. E você veio assim na hora exata para começar a nos esclarecer, abrir um pouco mais a nossa visão, porque é importante a gente falar de algo que a gente não conhece bem, né? Então, a Nara, ela está à nossa disposição para os esclarecimentos. Já falei com ela que eu vou explorar ela várias vezes, para que ela venha falar um pouquinho do trabalho que ela faz, né? E eu começo perguntando a você, Anara, como é que você vê as questões do câncer no Brasil? Primeiramente, queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao enfermeiro Célio pelo convite, né? É muito importante, muito gratificante a gente poder estar sempre compartilhando e discutindo conteúdos, né? Com informações seguras, informações claras, e passar isso para a população no geral, bem como para outros colegas profissionais da saúde, né? E parabenizar também pela iniciativa do projeto, que traz essa abordagem mesmo de levar uma informação de confiança para a população, né? E quando a gente pensa em câncer, no contexto que a gente vive, o câncer já é considerado um problema de saúde pública, né? Então é uma das principais causas de mortalidade, não só no Brasil, mas a nível mundial. Então a gente pensa com uma doença que só o nome câncer, né, já tem um estigma, já tem a sociedade já tem uma imagem formada quando escuta esse termo, né, o diagnóstico de um câncer. Fulano está com câncer. Então é um diagnóstico que é temido. Mas a gente também tem várias iniciativas, a gente tem formas de prevenção, a gente tem informações sobre os fatores de risco que são associados a esse diagnóstico, e a gente vai trabalhando também com esses fatores de risco, essas informações de forma individual, porque cada tipo, o câncer ele não tem uma forma única de se apresentar, né? É uma doença de múltiplas formas. Então, a gente está falando hoje da leucemia, próximo mês vai falar de um outro tipo de câncer que vai ter uma outra forma de apresentação. Então, a gente tem que estar sempre individualizando essas orientações, passando para a sociedade no geral, quais são os fatores que são relacionados com determinada doença, com determinado tipo de câncer, alertando os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que não são especialistas na área da oncologia, quais são os cuidados que devem ser voltados e
quais são os cuidados que devem chamar atenção para determinado tipo de câncer. Então essa é a proposta, né? Quando a gente falar em câncer, é pensar que esse paciente hoje em dia, um paciente com câncer, considerando a magnitude e o tamanho do problema que esse diagnóstico assumiu na sociedade atual, esse paciente está em todos os serviços. Então a gente, profissional de saúde, independente de ter uma formação especializada na oncologia, a gente precisa estar falando, estar conversando com os profissionais e com a sociedade sobre o que é o câncer, como a gente pode prevenir, quando tem esse diagnóstico na mão, como é que encaminha esse paciente. Então, a gente sempre pensa em câncer também. A questão do tempo faz diferença, né? Então, quanto mais cedo esse paciente tem o câncer, ele chega nos serviços, maiores são as oportunidades de ter chances de tratamentos, né, menos agressivos e ter desfechos melhores. E daí a importância, né, de falar de câncer, mas não pensar no câncer já como a sociedade as pessoas imaginam, aquele paciente emagrecido, aquela pessoa debilitada, que está sem comer, que perdeu muito peso em pouco tempo. A gente pensar antes disso, né, como é que a gente falar em câncer, como é que a gente pode prevenir, né, o que é que eu posso fazer enquanto pessoa e também enquanto profissional para prevenir que a pessoa chegue a esse diagnóstico. E aí vão ser várias situações que vão ser diferenciadas de acordo com o tipo de câncer. Entendi. E quando a gente fala do preparo desse profissional, você observa que há essa necessidade de um preparo maior? Quais os profissionais que você observa que precisa se empenhar melhor para que não venha prejudicar tanto esse paciente? Assim, voltando muito no contexto, né, nessa discussão da prevenção, né, e até além da prevenção, né, nem todos os cânceres são preveníveis, mas o diagnóstico precoce, né, ou seja, o quanto antes, às vezes, esse câncer é descoberto, isso facilita também, como eu falei anteriormente, facilita o desfecho do paciente que está com aquele diagnóstico, né? Então a gente pensa nessa discussão, a gente pensa muito nos profissionais que não são especializados, sobretudo os profissionais que estão na atenção básica. Eu lembro sempre de uma frase que eu escutava muito na minha época de graduação, falando que o agente de saúde ele era um elo de ligação da comunidade com os serviços de saúde, com os profissionais. E, de fato, é essa a finalidade mesmo, né? Então, a gente pensando nos profissionais que estão lá na atenção básica, o agente de saúde, né? O agente comunitário de saúde que vai na casa do paciente, que detecta muitas vezes situações que a gente não consegue perceber muito na assistência, ou então é o paciente que vem ali no posto de saúde, passa pela consulta de enfermagem, passa pela consulta médica, e que às vezes são sinais e sintomas que já estão podendo levar a uma suspeita de câncer, que muitas vezes esse conceito não está tão enraizado sobre esses fatores, né, esses sinais e sintomas, que não leva às vezes o profissional a ter aquela expertise no momento de despertar, né, para levantar essa suspeita. E a gente pensa ainda, né, no contexto que a gente vive no Rio de Janeiro, né, do sistema de regulação CISREG, que é o CISREG que encaminha esse paciente para os serviços, né, especializados, e esse encaminhamento vem da atenção básica. Então a gente pensa muito a importância desses profissionais que estão na atenção básica, na finalização, na identificação de um câncer quanto antes possível, encaminhar o paciente, né, para os exames que são mais específicos, que seja a colonoscopia, né, o próprio rastreamento através da realização dos exames preventivos, entre outros, né. E quando a gente traz isso para esse contexto de discussão, né, das leucemias, a gente pensa muito nos sinais e sintomas que às vezes são muito inespecíficos, né, para as leucemias, e que às vezes geralmente não levantam essa suspeita justamente por serem inespecíficos, mas que o profissional que vai se habilitando e vai treinando lá na ponta, lá na atenção básica, ele pode começar a se familiarizar com esses sinais e sintomas e pode começar a suspeitar de forma precoce, né, para esse diagnóstico de leucemia. Então, pensando nesse contexto de câncer e, sobretudo, das leucemias, é importante sinalizar
os profissionais que não são especialistas, né, para se apossar desse conhecimento, né, mas principalmente nesse contexto dos profissionais da atenção básica, e eu destaco muito, né, nesse contexto, no contexto da equipe da atenção básica, os agentes comunitários de saúde, que eu considero profissionais fundamentais. Entendi. No caso, você deixou bem claro, né, que os profissionais de ponta, eles precisam dessa capacitação, né, para que possa o processo não ficar acelerado, né? Nós sabemos que o câncer, ele é silencioso, né? Eu sempre ouvi, olha, câncer é silencioso. Quando ele aparece, ele já está avançada, em fase avançada. Isso é certo? Realmente é isso que se fala? Acontece isso? Seu questionamento é importante, acho que traz dois pontos de discussão, né? Um é a questão da capacitação dos profissionais, que a gente pode, né, depois falar de forma um pouco mais detalhada. Mas é importante, assim, quando a gente fala, não no sentido de atribuir uma responsabilidade única exclusivamente ao profissional, né? Os serviços em si, eles têm essa responsabilidade de oferecer espaços de discussão, espaços de estudo, fomentar essa formação do profissional, né? Uma formação contínua desses profissionais, para além da assistência técnica diretamente ali. Né? E o outro ponto de discussão é que você trouxe a questão do que o câncer é silencioso, que quando aparece já está em estágio avançado. Né? Então tem várias reconstruções para a gente pensar. Né? Como eu falei, cada câncer ele se comporta de um jeito. Tem câncer que é mais, tipo de câncer que é mais insidioso, que seria o quê? Aquele câncer que está ali se desenvolvendo lentamente, que não está manifestando sintoma nenhum, né? Então, esses tipos seriam os ditos silenciosos. Mas tem cânceres, tem doenças que trazem sinais e sintomas, que estão ali se manifestando e que às vezes não vai ter esse despertar, nem da pessoa que está né, apresentando o diagnóstico, sentindo, nem do profissional. Né? E eu cito, por exemplo, né, a gente assim, resgatando também para o contexto da discussão, o problema das leucemias, né? E como a gente já tinha discutido um pouco anterior, as leucemias no contexto da criança, né? A gente tem as leucemias linfóides agudas, conhecidas como LLA, que são bastante comuns na infância, principalmente ali na faixa etária de 3 a 4 anos. Então, quando a gente começa a perceber, quando a gente entende quais são os sinais e sintomas, né? É uma fadiga, é uma irritabilidade, é um sangramento gengival, um sangramento nasal, é uma febre que fica de recorrência nessa criança de origem específica, de origem determinada, que não se sabe o que é. Então, são sinais e sintomas que são gerais, né? Às vezes, né, a gente pensa assim, febre, mas é pequenininha, é o dente que está nascendo, né? Eu vejo muito discurso na criança, ali na primeira infância, a gente sempre associar, né, às vezes uma febre, a criança que está mais molinha, é um dente que está nascendo. Quando na verdade, né, um profissional, enfim, até uma mãe que é mais atenta, familiar, a sociedade que está mais atenta, pode suspeitar, pode solicitar um hemograma simples, já pode, né, direcionar para uma suspeita de um diagnóstico de leucemia. Então, essa construção de que o câncer é silencioso, isso não pode ser visto como uma verdade, porque, como eu falei, é uma doença múltipla que se comporta de forma diferentes, né? E vai ter algum tipo de câncer que pode se comportar assim, de forma, né, entre aspas, mais silenciosas, mas tem sinais e sintomas que estão aí transitando, né? Que está mostrando pra gente, né, que existe um câncer ali e talvez a gente ainda falte introduzir mais na nossa rotina profissional para despertar para esses determinados tipos de câncer. E você, Anara, tem no seu trabalho algum projeto, alguma logística para até ajudar esses profissionais a ter mais conhecimento, despertar um pouco mais? É uma questão que inquieta muito a gente, né? A gente vivencia na prática. Só para contextualizar minha fala, eu sou enfermeira e trabalho no ambulatório de oncologia com pacientes que fazem quimioterapia, né? Então, a gente percebe quando esses pacientes precisam usar outros serviços ou quando eventualmente eles fazem essas quimioterapias e precisam, né, estão internados e fazem quimioterapia em outros setores,
o quão é desafiador para as outras equipes, né, que não estão acostumadas a lidar com esses pacientes, com essas pessoas. E além dos profissionais de saúde, tem também quando a gente recebe um paciente para quimioterapia, um paciente, sua família vem, né, inicialmente, e até no percurso do tratamento, como vem carregado assim, de ideias, de imagens sobre o câncer, sobre a quimioterapia, né? E a gente não conta com essa rede muito estável de suporte ali. A gente vai no nosso dia a dia tentando ajudar numa nova elaboração do que é ter um diagnóstico de câncer, do que é ter, né, estar fazendo tratamento de quimioterapia. Mas a gente também, né, tem outros recursos que a gente tem, por exemplo, a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Leucemia e de Linfoma, que é uma associação que abarca, que envolve sociedade civil, envolve pessoas, né, que têm diagnóstico, que convivem com leucemia e com linfoma, e é uma associação muito completa, que fornece esse suporte, inclusive social, ao paciente, um suporte psicológico, e que está sempre fomentando esses pacientes, estimulando esses pacientes, suas famílias a se envolverem no diagnóstico, né? A trazer conhecimento sobre as doenças, as leucemias, os linfomas. E, né, eu vou até usar uma palavra que está muito na moda, é uma associação que está empoderando, né? Tem uma finalidade, empodera muito o paciente. E tem um site da ABRALE, que é um site muito completo de informações. Dentro desse site eles disponibilizam links também para você se cadastrar, para receber revistas da associação, tem contatos deles, tem projetos que são voltados mais para a parte de oncohematologia pediátrica, né? Então é uma das redes de apoio que a gente tenta articular. A sede é em São Paulo, mas a gente tem alguns contatos, tem uma psicóloga voluntária da associação que reside aqui no Rio, então a gente tenta estabelecer essa parceria. Ah, entendi. É ABRALE. ABRALE. A de árvore, B de bola, R de roda, A de árvore, L de loja e E de escola, né? A Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma. Então, meus amigos, uma das dicas, né, é nós entrarmos, né, nesse site, né, existe um site, e a gente se informar quais são os benefícios, né, que essas pessoas que estão acometidas, elas podem encontrar. Porque muitas das vezes não se fala, não se divulga, não se dá um direcionamento, né, para as pessoas que estão com leucemia, com linfomas, e aí tem um apoio. Agora eu queria perguntar a você, por exemplo, quando qualquer pessoa fala de câncer, me vem logo na cabeça o INCA. Você trabalha no Hospital Grafê, que também trabalha com essa parte de oncologia. Quais são os hospitais que se pode ter acesso a esse tratamento e como se deve fazer para ter o acesso? Então, essa é uma pergunta polêmica. É uma pergunta polêmica, é uma pergunta desafiadora também, né? A maioria dos serviços hoje em dia, na realidade do Rio de Janeiro, né, que a gente chama CISREG, mas na maioria de outros estados com outros sistemas de regulação também. Então esses pacientes são encaminhados via sistemas de regulação, né? No hospital onde eu trabalho, a nossa rotina atual é um hospital geral que tem uma atenção oncológica, então a gente não é uma grande, né, referência em oncologia. Então nós estamos atendendo atualmente só a nossa demanda interna. A gente não atende pacientes que vêm de um encaminhamento via CISREG que vem de outras unidades, né? Nossa demanda atualmente é só a demanda do próprio hospital. O paciente que veio da cirurgia, que veio de outra clínica, e lá naquela clínica ele teve um diagnóstico de câncer, vai encaminhado para a oncologia vai avaliar qual é a questão, né? Em que nível de atenção aquele paciente vai precisar de suporte oncológico, né? No Rio de Janeiro, falando em realidade de Rio de Janeiro, né, a gente tem centros de referência oncológica, o INCA, que é um Instituto, né, de Referência Nacional para o Tratamento Oncológico. Temos o Hospital Mário Creff na Penha também, que é uma referência para o tratamento oncológico. O Fundão, tem o Antônio Pedro, o Hospital do Fundão, né, que é vinculado ao FRJ. O Pedro Ernesto,
que é vinculado ao ERJ, é nível de capital, né? E se a gente pensa no universo da oncohematologia, a gente tem também uma grande referência que é o Rio, que trata também esses tumores oncohematológicos, né? Então, a realidade desses serviços é mediante encaminhamento via CISREG, né? Então, o paciente ele vai ter esse diagnóstico ali confirmado, né, na atenção básica, o médico da atenção básica que vai pedir uma biópsia, que vai fazer a colonoscopia, vai solicitar a colonoscopia e vai receber esses resultados, né? É um médico da atenção básica que vai fazer esse diagnóstico mediante um resultado de um exame preventivo, né? O diagnóstico é diagnóstico médico, e aí a partir daí esse paciente vai ser encaminhado via CISREG, e aí o CISREG vai localizar onde tem vaga, né? E onde oferta aquele tipo de tratamento, onde esse paciente vai poder ser beneficiado com esse tratamento oncológico. Então, a principal porta de entrada do paciente nos serviços especializados é via CISREG, mediante atenção básica, né? Tem, assim, especificamente, por exemplo, o INCA, nós temos 3 ou 4 INCAs, né? E cada um deles trata de um certo tipo de câncer. Isso, nós temos 4 unidades do INCA, 5 unidades, né? São 4 unidades de assistência, a quinta é o CEMO, que é o Centro de Medula Óssea, né? Que estruturalmente está dentro da unidade do HC1, que é a unidade mais conhecida como a unidade da Cruz Vermelha, né? Temos o HC2, ou INCA 2, que também é conhecido como INCA da rodoviária, onde são tratados dos tumores ginecológicos, dos tumores ósseos conectivos. E ali no terreno da Vila Isabel, né, nós temos 2 unidades distintas. O HC3 ou INCA 3, que trata exclusivamente os tumores dos cânceres de mama, e o INCA 4, que é a unidade de cuidados paliativos, ali também em Vila Isabel. Né? Então, o INCA é via CISREG. A gente tem uma peculiaridade na pediatria, né, que quando essa criança tem já um diagnóstico de uma doença oncohematológica, eles têm uma porta aberta, que é um sistema de triagem, né? Mas é uma particularidade, essa não é a rotina do INCA, né? Então a gente vê muitas vezes a rotina diante do desespero, do diagnóstico do câncer, as pessoas batendo na porta desses hospitais, né? Desesperadas, diante muitas vezes até da própria morosidade do serviço, que também às vezes não consegue dar conta de uma demanda que está cada vez mais crescente. Então as pessoas diante de suas necessidades, né, de muitas vezes estar vendo aquela doença ali aumentando e seu familiar, o próprio paciente, ficando muito grave, elas acabam, né, buscando as vias alternativas e aí indo para as portas desses hospitais, e muitas vezes vão dar literalmente com a cara na porta, porque a porta na cara, né? Porque não vão ser atendidas, porque o fluxo regular não é isso. Então, nesse contexto de encaminhamento via CISREG, a gente tem uma peculiaridade para a pediatria, mas que não funciona para as outras clínicas. Então, a pediatria tem esse fluxo de triagem, de receber esses pacientes como porta aberta, né? No serviço específico do INCA, mas que não é a rotina para os outros serviços. Nesse período que nós estamos passando agora de pandemia, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou no seu serviço? É uma pergunta importante também, né? Porque quando eclodiu a pandemia, a gente ouvia falar muito dos grupos de risco, né? Hipertensos, diabéticos, idosos. E a gente não ouvia falar do paciente que tem o câncer, da pessoa que convive com o câncer, né? E a pessoa que tem um diagnóstico que convive com o câncer, principalmente aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão em tratamento quimioterápico, são pacientes que já têm uma imunidade debilitada, né? A imunidade já está comprometida. Então a gente ficava muito aflita, né, com isso. Ao mesmo tempo, como eu falei no início da entrevista, tudo na oncologia, tudo no tratamento do câncer gira em função do tempo. Então a gente não podia ficar atrasando o tratamento desses pacientes, mesmo no contexto de pandemia. Então vivíamos ali naquele desafio de proteger e orientar aqueles pacientes o tempo inteiro, né, dos cuidados para prevenir a infecção pelo coronavírus e ao mesmo tempo manter o serviço funcionante. Então, durante toda a pandemia, o nosso serviço funcionou igualmente, a gente não fechou as portas. Inclusive, agora no início do ano, nós tivemos a oportunidade, com a ajuda de um acadêmico, de traçar um gráfico, né, com tanto de infusão
referente ao ano de 2020, foi o ano de quimioterápicos, a gente viu que não diminuiu. Em nenhum momento assim, não teve essa queda no período da pandemia. Então, a nossa grande preocupação era essa, era tentar manter o tratamento no tempo, que de fato faz diferença para os pacientes, mas ao mesmo tempo evitar que eles estivessem se expondo muito. E a gente tinha pacientes, o perfil de pacientes que a gente atende são pessoas que usam serviços de transporte público, e aí vinha muita queixa dos trens, dos ônibus lotados, né, de ter que se aglomerar, e era o horário de pico, que era de manhã cedo, então tinha essa preocupação de confirmar se eles viriam no dia anterior, de tentar adequar a agenda também, de modo que não ficassem muitos pacientes. Então, embora a mídia, né, no geral, não tivesse reforçado, e de fato os estudos que tinham inicialmente não traziam os pacientes com câncer como um grupo de risco prioritário, a gente que estava ali na assistência direta a esses pacientes, e por conhecer o perfil que esses pacientes geralmente apresentam, a gente redobrava a atenção nesse sentido. Olha, que coisa, né? Nossa, e é algo assim que passou despercebido. Confesso a você que a questão da aglomeração para os pacientes que têm que ir para casa e voltar no dia seguinte para fazer quimioterapia, como é isso? Enfrentar ônibus, enfrentar trem lotado, e eles já estavam com a sua imunidade baixa, né? Imagina a cabecinha dele como é que ficou. Assim, pra gente, eu sempre, até hoje, quando a gente vai fazer uma orientação de primeira vez, o paciente está iniciando o tratamento quimioterápico, eu sempre falo que as orientações hoje em dia que a gente dá para o coronavírus, né, para a prevenção da Covid, a gente já gera uma rotina de orientar esses pacientes, né, naquela fase ali, pós-quimioterapia, em torno de 1 a 2 semanas, que é a fase que a gente chama fase de Nadir, né, que é quando esse paciente pode atingir a menor contagem de células de defesa. Então, é a fase que o paciente pode estar mais exposto, né, então é ali que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque sempre falo com eles, quando a gente está bem, com a imunidade boa, a gente come cachorro quente da rua e não tem nada, né? E quando a nossa imunidade já está comprometida, até o cachorro quente de casa, se a gente, né, descuidar alguma coisa, pode fazer uma infecção intestinal. Então, todas essas orientações, né, de evitar aglomeração, evitar ambientes que não tinham ventilação adequada, né, atentar para os sinais e sintomas respiratórios, então já era uma nossa rotina, né, com essas pessoas que fazem tratamento de quimioterapia. E aí chegou nesse período da pandemia, a gente intensificou, né, e reforçou mais ainda essas orientações. Nós tivemos casos de pacientes que tiveram Covid em vigência de tratamento quimioterápico, tiveram 3, e foi bacana porque os 3 tiveram desfechos positivos. Dos 3, só um evoluiu para internação, mas foi por sintomas leves, não evoluiu para intubação, por exemplo. E foi bom, assim, a gente, né, apesar de tudo, conseguimos ter desfechos bons com esses pacientes. Teve até um caso que foi muito, assim, hoje em dia é engraçado, mas é tenso, né? Era uma senhora, uma paciente hipertensa, descontrolada, né, tratando um câncer de canal anal, um câncer de reto, e idosa também, né? Ou seja, era bem grupo de risco. E a gente sempre orientando, os familiares vinham falar com a gente que ela não parava em casa, que continuava indo para o mercado, que continuava indo para a feira. E quando a gente ia abordar, ela falava que era o local de lazer dela, que era onde ela encontrava as pessoas para conversar, enfim, né? Aquela dificuldade que a gente fica ali de manejar essa mudança de comportamento. E nesse percurso aí, o filho dela tem Covid, né? E tem Covid numa forma um pouco, né, mais grave. O filho teve muita falta de ar, teve um comprometimento grande de pulmão. E foi depois disso que ela despertou. E eu lembro como se fosse hoje, ela me falando: minha filha, eu agora não vou mais pra feira não, eu agora não vou mais pro mercado não. Esse negócio não é brincadeira. E logo depois ela teve também, teve sintomas, mais sintomas domiciliares, né? Manteve ali manejo no domicílio. E teve um despertar a partir da experiência com o filho. Então, também tem isso, né? A mudança de hábito
que não acontece da noite para o dia. Por mais que a gente orientasse, informasse e reforçasse a cada encontro a importância de reforçar essas orientações de distanciamento, de aglomeração, do uso da máscara, o uso do álcool em gel, mas né, eram mudanças que, de certa forma, também traziam esses desafios para eles também. Andara, eu percebo que você tem um certo entusiasmo pelo seu trabalho, né? Como é que você conseguiu assim, enxergar a oncologia com tantas raízes da enfermagem, você foi para a oncologia? É bem interessante falar isso, né? Porque hoje em dia eu trabalho no hospital universitário e eu recebo alunos, né? Pessoas que estão na graduação ainda. E quando eu converso com esses acadêmicos, assim, todo mundo fala que não recebeu, não viu nada de oncologia na graduação, que não sabe nada, né? E eu fico resgatando há uns anos atrás, né? Não vou falar para não me denunciar. Mas eu me formei um tempo atrás e também já não via nada. E foi a partir de uma experiência pessoal, né? Que, recém-formada, eu tive a experiência de ter um familiar meu com o diagnóstico de um câncer. E eu lembro muito bem de pegar aquele exame e ler aquele nome, que era um leiomiosarcoma. E me ver perdida. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que bicho é esse, né? Eu tinha 1 ano de formada, mas não tinha essa experiência com oncologia. E esse familiar veio a óbito em pouco tempo, eu me senti impotente, eu me senti curiosa também de querer, assim, poder entender um pouco, contribuir de alguma forma também enquanto profissional diante de diagnósticos como esse, diante de situações como essa, e imediatamente ingressei numa especialização. Não tinha experiência nenhuma, assim, era muito engraçado porque na especialização tinham colegas que já trabalhavam na área da oncologia, mas não tinha especialização. E elas iam para a aula e elas ficavam discutindo as coisas com as professoras e eu me sentia muito perdida, porque eu não entendia, não tinha experiência para trocar, né? Mas isso também servia sempre como um impulso, um estímulo, e fui construindo minha trajetória na oncologia. E chego hoje, né, ainda tem muito caminho para trilhar, mas me sinto contemplada com o trabalho que eu realizo hoje. Que bom! E você tem, assim, no seu setor, mudanças para fazer? Você enxerga que pode melhorar mais, que tem algo que você pode fazer mais? E para quem você faria isso? Sim, né? Eu trabalho em um hospital público, um hospital universitário, né? Que tem uma estrutura, como eu falei, não é um hospital especializado em oncologia, então a gente não tem uma estrutura ainda suficiente para atender as demandas que as pessoas que têm câncer, né? Principalmente as pessoas que fazem quimioterapia, que é o nosso grande carro-chefe lá de assistência. O hospital não oferece essa estrutura no geral, né? Pensando em estrutura física, mas também temos deficiências de material, de informação, de escalas que são utilizadas para medir, né, as toxicidades do tratamento oncológico, a própria implementação da sistematização da assistência de enfermagem, né? São questões que a gente sempre pensa e que eu juntamente com outra enfermeira do setor, que também é oncologista, a gente sempre pensa, né, em várias possibilidades e a gente vem tentando. Ao mesmo tempo que apaga o fogo, né, fazendo assistência direta, a gente tenta prevenir um novo incêndio, então a gente fica também trabalhando nesse sentido, né. Temos uma parceria muito boa com a educação permanente do hospital, então isso a gente consegue articular quando a gente levanta alguma demanda, ou quando elas ou outras equipes finalizam, a gente tenta trabalhar junto, né, e venho eu puxar um pouco a sardinha, né, para o meu lado, assim, tem a questão de auxílio no controle e no manejo da dor desses pacientes, é uma área que eu me interesso muito particularmente, então vou começar agora também a desenvolver um trabalho de orientação nesse sentido, uso de medicamentos opioides, né, como a morfina, que tem toda uma história social relacionada a esse medicamento, que às vezes interfere também no uso desses medicamentos pelos pacientes. Então, eu acho que um dos meus grandes entusiasmos no meu trabalho atualmente
é que eu tenho um lugar, um campo fértil para produzir vários tipos de plantas diferentes, né? Porque a oncologia é isso, é para além de, né, de infundir quimioterapia, é para além de fazer quimioterapia. O enfermeiro oncologista, ele tem um mundo para ser desbravado, né? E espero que seja desbravado mesmo e vem crescendo muito, né? Em paralelo, né, ao número de câncer que vem crescendo, então a enfermagem vem explorando de forma significativa e muito reconhecida também com a sua atuação na área da oncologia. Anara, eu sempre, as pessoas falavam para mim, câncer a gente chama de CA. Por que CA? É uma boa pergunta, né? Eu já tenho uma leitura de algumas teorias, então quando fala isso, já me vem várias coisas pela cabeça, né? Como eu falei no início da entrevista, assim, o câncer, o diagnóstico do câncer, ele tem um estigma, né? Então tem uma imagem que circula na cabeça das pessoas quando falam em câncer, né? Câncer é sinônimo de dor, câncer é sinônimo de sofrimento, câncer é sinônimo de morte. Então, o que é que a gente quer fazer da morte? O que é que a gente quer fazer com a dor? A gente quer se afastar deles, a gente quer se livrar. Então, como é que a gente faz isso? O câncer representa a dor, e a morte, o sofrimento, e eu quero me afastar dele, eu não vou falar o nome câncer. Então, eu vou falar aquela doença, eu vou falar aquele problema, eu vou falar um nódulo, eu vou falar CA, mas eu não vou falar câncer. Né? Eu tenho medo de falar. Eu, profissional de saúde, mas se eu falar o câncer, o paciente vai saber que ele está com câncer, mas ele faz um tratamento de câncer, ele muitas vezes está no serviço que é especializado em câncer, e a gente ainda tem essa ideia, essa imagem, circula, e não somente na sociedade, né, nos pacientes, mas também entre muitos profissionais de saúde, sobre aquela coisa, né, de deixar o câncer ali guardadinho. É melhor ele guardado, que não mexe com meus sentimentos, do que eu tocar na ferida, literalmente, muitas vezes. É uma questão de tocar na ferida, né? Vamos falar de uma forma diferente, né? Para que não vá agredir tanto, né? Na hora de passar para a família, fala CA, e aí a família vai... Né? Decifrar, né? E é interessante isso que você fala assim, vamos falar de uma forma diferente, que ameniza. É como que assim, se eu falar CA, eu amenizo a dor do paciente, amenizo o sofrimento, né? Mas se a gente pensa até no teor da discussão que a gente está tendo, de sempre empossar esse paciente, esse familiar com informação segura e clara, e a gente pensa no público, né, que a gente atende, pessoas que muitas vezes têm um baixo letramento em saúde, pessoas que têm uma baixa formação mesmo, instrução a nível de educação, às vezes com baixa formação de escolaridade, você vai falar CA, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, ou a pessoa vai achar que CA é qualquer outro diagnóstico, né? Por mais que a gente pense assim, não existe isso, mas tem internet hoje. Você sai da consulta, você já está no Google, na consulta está lá no celular. Mas uma coisa é ter aquele conteúdo, outra forma é a pessoa saber acessar essa informação. Sim. Então é muito importante assim, que a gente, profissional de saúde, tente sempre, né, se adequar, né, a nossa linguagem, a linguagem do paciente. Isso não é você se rebaixar. Isso é você, de fato, fazer valer o seu trabalho, porque é isso que vai fazer o paciente compreender a informação que você passa e vai fazer ele entender qual é a parte dele, né? Você vai dar autonomia ao paciente para autogerir o cuidado. Então, quando a gente fala em câncer, tem essas nuances mesmo, né? Você quer se proteger, mas você nem se protege, nem protege o paciente, né? Foi muito importante quando você falou dos pacientes hoje em dia, porque quando eles chegam para a consulta, logo assim que sai, realmente, eles vão lá no Google, já vão procurar, já vão catar, só que a compreensão daquela pessoa, né, que não tem uma vivência, não tem uma experiência, vai se tornar uma tortura, porque ela vai ficar doida, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que vão arrancar alguma coisa de mim? E quando você está olhando nos olhos do paciente e falando a mesma linguagem, como você citou, é uma outra situação, né? Você pode fazer com que ele, aos poucos, vai assimilando a ideia de que ele tem condições, sim, de curar, de correr atrás, de melhorar, né? De fazer algo para se beneficiar, né? Isso é importante, né? Dentro
a gente tem uma área de discussão, né, dentro dos cuidados paliativos, que cuidado paliativo não é exclusivo da oncologia, mas que a gente usa muito na oncologia. Dentro dos estudos dos cuidados paliativos, tem alguns debates sobre a transmissão de notícias difíceis, né? Então esse profissional ele precisa, inclusive, estar preparado, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, para transmitir essa notícia. Diz que é um diagnóstico muitas vezes tido como difícil mesmo, né, por conta de tudo que a gente já discutiu. Então se a gente imagina um familiar, né, uma pessoa que tem gente que às vezes, né, não de maldade, mas que não consegue ter muito jeito de passar essa notícia. O médico fala lá que está com dá um diagnóstico, né? Fala que está com carcinoma infiltrativo, vamos dizer assim. E aí fala isso com o paciente, com o familiar, mas fala com essa linguagem. Aí vai o filho, né, do próprio paciente, né, que não tem mais isso de idade, pega o celular, abre no Google, a primeira informação que veja, fala, né, de morte e tal. Ah, pronto, eu vou morrer amanhã, eu não tenho mais vida, né? Então tem que ter muita cautela, né? Por isso que eu parabenizei pelo espaço aqui, pelo projeto, de se preocupar em estar passando essa informação de forma segura mesmo para as pessoas, para a sociedade, porque é isso que a gente precisa, né? E ainda nesse contexto de discussão, a campanha do Fevereiro Laranja, a Abrali trouxe o tema, né, que as leucemias, elas podem não ser visíveis, mas elas são perceptíveis. E vem muito no encontro dessa discussão que a gente está tendo, né? Por quê? Porque foi como eu falei, né? Às vezes a gente imagina um paciente com câncer, aquela pessoa emagrecida, aquela pessoa que perdeu muito peso, aquela pessoa que está muito debilitada. Essa imagem, né, que automaticamente, a pessoa com dor, né, é a imagem que automaticamente vem aos olhos da sociedade no geral de uma pessoa com câncer. E quando a gente pensa em leucemia, a gente pensa em um câncer que não tem uma forma sólida, que não forma um tumor, uma massa ali no pescoço, não forma uma massa no ombro, não forma uma massa nas costas. É uma doença, é um câncer líquido, né? Ele dá nas células do sangue. Então não gera essa imagem. Mas tem sinais e sintomas que podem levar a uma suspeita de que é uma leucemia, né? Uma anemia, é uma irritabilidade, é um sangramento sem causa. São aquelas que a gente chama peteques, né? Que são aqueles pontinhos arroxeados que podem se disseminar no corpo, né? Porque o paciente pode estar com uma baixa contagem de plaquetas. É uma pessoa que está fazendo infecção com recorrência. Então é importante a gente também, né, pensar, né, numa imagem de câncer, para além de uma imagem real, uma imagem ali de uma pessoa emagrecida, debilitada, deformada, né? Então a gente muito para além disso. Entendi. Então, meus queridos, nós tivemos aqui uma grande aula, né? Agradeço demais a Nara. Olha, realmente é a base que a gente precisa para esclarecer. E, mais uma vez, reforçando, Nara, eu senti que essa entrevista com você, esse bate-papo agradável, foi muito direcionado à atenção básica, né? Então, todos nós que trabalhamos na atenção básica, nós temos que ter realmente essa visão, né? Esse olhar diferenciado para que esse paciente possa ser atendido com a maior rapidez possível, né? Otimizar o atendimento, que isso é que é importante, foi essa a mensagem que ela passou para nós, né? E para isso a gente vai precisar, né, Nara, assistir mais palestras, né, congressos, que a Nara até me falou aqui de alguns que vão acontecer aqui no Rio, que geralmente é em São Paulo, é tudo em São Paulo, né? Mas já é seu projeto também, né, Nara, fazer algum tipo de acolhimento, que agora está mais fácil, né? A gente pode fazer até pela internet, né? Era uma coisa que eu ia, assim, falando dessa questão da formação do profissional, do envolvimento e da aproximação do profissional de saúde, principalmente o profissional da atenção básica, né? Com a oncologia, eu queria ressaltar que não é uma transferência de responsabilidade do cuidado da pessoa com câncer para a atenção básica, né?
não é responsabilidade única e exclusivamente do profissional. Lógico que a gente pensa no contexto das instituições fomentarem, né, das educações permanentes, dos serviços, inclusive os serviços especializados também, participarem desse processo de formação. E nesse sentido eu lembro que tem um site do INCA, gente. O INCA está sempre fazendo trabalho de cursos, de palestras, agora de forma remota, assim, mais forte, mas isso já é uma cultura do INCA. O INCA inclusive tem essa responsabilidade, né, de ser um grande difusor de informações na área da oncologia. Tem o Hospital AC Camargo também, de São Paulo, que faz várias atividades interessantes para níveis diferentes de profissionais da saúde, né? Basta entrar lá no site do hospital e tem várias palestras com profissionais renomados, palestras gratuitas. Então, que a gente busque se enriquecer com informação, mas busque as fontes seguras também. E eu cito esses sites dos hospitais, essas instituições, porque de fato são referências nacionais, né? E a gente vai construindo, né, nesse percurso, vai tentando caminhar em paralelo ali. Como eu falei, não é um cuidado, não é transferência de responsabilidade para esse profissional que não é especialista, mas tem cuidado do paciente, da pessoa com câncer, que vai perpassar por todos os profissionais, né? Então é isso que a gente pretende, a gente espera, né, que leve essa mensagem, que sensibilize essas pessoas, né, para ao menos se aproximarem, ter um pouco mais de aproximação. Alguns já vêm de formação, mas que a gente entenda a importância que esse paciente vai adquirindo cada vez mais em todo e qualquer serviço de saúde que ele adentra hoje em dia, né? Então... E aí fica esse seu recado final, né, para que a gente possa realmente alcançar algo que vai ajudar a essas pessoas, a esses pacientes, principalmente as crianças, né, que elas precisam dessa atenção muito mais avançada de todos nós. E tem mais alguma coisa que você gostaria de passar? É muito isso, reforçar, né, essa sensibilização, essa aproximação, né, perder um pouco o foco, né, de pensar o câncer naquela pessoa no hospital, né. Na oncohematologia pediátrica, a gente tem leucemias que acometem mais crianças, como eu já falei, mas que tem uma chance de cura também. Então, é trazer essa família para o cuidado, é envolver a família no cuidado, é o profissional se envolver também, né? Como a própria proposta do projeto Bela Saúde, né, é uma rede de solidariedade. Quando a gente faz saúde, seja como profissional, ou seja, né, do outro lado como paciente, a gente pensa, né, faz essa articulação. É uma rede de solidariedade, todo mundo ali numa rede, num objetivo comum, que é fornecer, né, entregar um cuidado de excelência, um cuidado de saúde efetivo para alguém que está com algum adoecido ou que pode vir adoecer. Então, que a gente pensa tudo que a gente falou, né, e resgata e traz para a proposta do projeto, que é criar uma rede de solidariedade, né, a Bela Saúde. Então, a gente pode ter uma Bela Saúde se a gente pensar numa rede de solidariedade envolvida no cuidado das pessoas que, de fato, né, precisam ser cuidadas. Olha, tenho muito que te agradecer, né? Estou muito feliz, tá, por tudo que você falou, que isso engrandeceu, logicamente, ampliou a nossa visão, pelo alerta, né? E, meus queridos ouvintes da Web Rádio Bela, quero parabenizar vocês e agradecer por vocês estarem ouvindo a gente. Hoje, a gente vai refazer no YouTube essa reportagem, né, para quem quiser assistir, vai estar no YouTube a partir das 19 horas. E na quarta-feira, a mesma entrevista vai estar aqui na Web Rádio às 19 horas. Tá? Grande beijo para vocês. Esse mês de março, nós também vamos dar continuidade ao laço de solidariedade que vai ser do câncer de reto e também do câncer de rins. Então, eu estarei convidando novos profissionais para falar e esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada, Nara. Obrigada a vocês. Boa tarde.